Sabe aquele choque que dá entre expectativa e realidade? A situação não tá boa. A nossa Constituição garante direitos básicos para qualquer brasileiro. O país está um caos. A gente paga simplesmente 5 vezes mais impostos sobre remédios do que a média global. Como é que você acabaria com o problema dos impostos no Brasil? Manda! Agora pega o seu analgésico, porque isso pode doer. Essa é a Joaquina. A Joaquina mora em São Paulo, onde trabalha de segunda a sexta numa floricultura. Nos horários livres, a Joaquina faz uma renda extra vendendo brigadeiros gourmet para ajudar a pagar os boletos que não param de chegar, né? Quando chega o fim de semana, tudo que a Joaquina quer é curtir e aliviar o estresse. Quem nunca, né? Lá no sábado, a Joaquina foi chamada para um churrasco com música boa, gente bonita, mas que só tinha 2 bifinhos. Ela achou um pouco estranho. A Joaquina saiu de lá super frustrada, mas manteve o bom humor. Afinal, à noite ela ia encontrar com o Joaquim, o boy que ela vinha conversando por aplicativo há uns 2 anos. Mas imagina a surpresa quando ele avisa pra Joaquina que não vai chegar. Ficou sem gasolina no meio do caminho. Desanimada, a Joaquina aceita um convite de última hora para uma festa de 30 anos no bairro. Mas adivinha só, acabou a luz. Não era o dia da coitada. Com muita dor de cabeça, a Joaquina passa na farmácia, compra um remédio e vai para casa. Mas algo estranho aconteceu. O remédio faz efeito só do lado esquerdo da cabeça. O outro lado continua latejando. Impostos, impostos, impostos. Não dá pra fugir dessa dor de cabeça, não. Ainda mais no país que cobra mais tributos sobre medicamentos no mundo. Os caminhos do dinheiro. Episódio 4. Existe remédio pro Brasil? Olá, meninos e meninas, eu sou a Natália Arcuri. Esse é o último episódio da série especial do canal Me Poupe sobre impostos. Aliás, se você ainda não viu os 3 episódios anteriores, eu recomendo que você faça isso, porque muita coisa importante já rolou por aqui e você precisa ver. Mas como eu tomei a minha pílula de fofurol hoje, eu vou fazer um resumão para você que chegou agora, tá? 1. O Brasil realmente é o país dos impostos. A gente paga imposto de primeiro mundo e precisa engolir serviço de país em desenvolvimento. 2. Não adianta botar a culpa nos impostos, não, porque eles não são os vilões dessa história. Quando a gestão é boa, o imposto serve muito bem à população, o que não é o caso do Brasil. 3. Se o imposto não é o vilão, qual é o problema então? É só seguir a sua conta de luz que a gente ilumina esse mistério. A treta dos impostos no Brasil é o apagão de vontade política e o desequilíbrio tributário que cobra mais de quem ganha menos e menos de quem ganha muito mais. Uma loucura. Mas será que o Brasil tem remédio? É só começando de novo. A situação não tá boa. E tem muita gente sofrendo na rua. O país está horrivelmente um caos. Gente, que pessimismo é esse? E se eu te disser que o Brasil que a gente quer já existe e que não falta nada pra ninguém? Não tô ficando maluca. A saúde tá garantida, a educação também. Fome? Não existe, gente. Aposentadoria digna? Ah, para! Isso já é uma realidade. Pelo menos na Constituição, esse é o Brasil. Pois é, mepoupeiros e mepoupeiras. Sabe aquele choque que dá entre expectativa e realidade? É esse imenso abismo que existe entre o Brasil que está descrito aqui e o Brasil da vida real. A nossa Constituição garante direitos básicos para qualquer brasileiro. Saca só que maravilha de país. Artigo 6º. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Olhando assim, parece até justo, né? Trabalhar até o dia 30 de maio só para pagar imposto, né?
Seria lindo viver nesse Brasil que tá aqui, né? Cada um cumprindo seus deveres como cidadãos, pagando imposto, seguindo as leis direitinho, em contrapartida o Estado fazendo o que ele é pago para fazer. Quando a gente pensa nessa figura do contribuinte cidadão, ele paga os tributos, mas ele não vê o retorno desse dinheiro em prestação de serviços públicos. Aqui no Brasil, para viver tá um pouco difícil, né? As coisas tudo caro, tudo lá em cima. Você ganha um salário baixo e as coisas tudo alto. Tô com uma receita aí que o médico passou para mim por causa da coluna, não pude comprar. A gente não tem como comprar e na rede pública não tem o básico. E o que a gente pode fazer? Eu sei que é revoltante, mas pode melhorar. E eu vou te mostrar nesse episódio quais são os caminhos possíveis. Só que não dá para falar de solução sem entender como a gente chegou nesse ponto. No Brasil de pouco mais de 130 anos atrás, seres humanos podiam ser comercializados como mercadorias. E na condição de mercadorias, havia cobrança de impostos sobre essas pessoas, assim como qualquer outro produto: açúcar, roupa, café, boi, diamante. É quase difícil de acreditar nisso, né? Mas os gestores e contribuintes da época não só achavam normal, como criaram leis para regulamentar o tráfico de pessoas para o Brasil. E aí, quando começa a pegar mal no mundo todo, escravizar pessoas, o que acontece? Do dia para a noite, milhões de brasileiros deixam de ser mercadorias para se tornarem cidadãos. E cidadãos, você sabe, tem que pagar em dia os seus impostos. Desde o início do processo de colonização do nosso país, o que nós vamos encontrar é uma separação muito clara entre aqueles grupos que ocupavam a Casa Grande e aqueles grupos que ocupavam a senzala. Aqueles que ocupavam a senzala eram coisas. E hoje, quando a gente traz esse olhar para a nossa atualidade, o que a gente vê é que aqueles grupos que, coisificados, eram confinados às senzalas lá atrás, no período colonial, hoje sofrem o peso de uma tributação que, de certa forma, os mantém no mesmo lugar que era a senzala lá atrás, durante o período colonial. A gente tem que entender que quem paga mais imposto no Brasil são as camadas mais pobres da população. E quem são essas camadas mais pobres da população? São homens e mulheres, pretos e pardos. Porque é difícil mudar. O exemplo do remédio. Por que raios o que está na Constituição não é feito? Se é lei e não é cumprido, por que não tem consequência? Eu não estou satisfeita e acho que não existe resposta satisfatória para essas perguntas. Mas o que a gente tem certeza é que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Uma bizarrice que precisa mudar. Mas entra governo, sai governo e nada acontece. Tipo a reforma tributária, uma lenda que se arrasta há alguns anos e que simplificaria o jeito do Brasil arrecadar dinheiro dos cidadãos. Mas, para fazer reforma, precisa alterar a Constituição. E, para isso, muitos políticos precisam entrar em acordo, o que significa abrir mão de alguns privilégios. E, geralmente, quem tem privilégio não quer perder, né? Porque quando a gente fala de reforma tributária, via de regra, a gente está pensando em mudar a Constituição Federal, que é um processo mais moroso. É um processo que depende de município, estado, todos os municípios, todos os estados, junto com a União Federal, junto com o Poder Constituinte, lá o Congresso Nacional, chegar num acordo de uma mudança da Constituição. Isso é muito demorado, tanto que a gente teve diversas propostas de reforma tributária mais relevantes, no sentido de simplificar o sistema, que estão travadas. Precisamos fazer uma reforma tributária no nosso país. Tá? Mas como ninguém quer mexer no próprio queijo, fica muito difícil. Os estados não querem abrir mão de arrecadação, os municípios não querem abrir mão de arrecadação, o governo federal não quer abrir mão de arrecadação. Então todo mundo fala, vamos fazer uma reforma tributária para manter a mesma carga tributária. Não vai resolver. Enquanto vários países decidiram zerar impostos sobre remédios para eles custarem menos para a população,
Aqui no Brasil, nossos gestores fazem como? Cobram 30% de imposto, por que não? O que já é um peido para quem tá cagado, não é verdade? A gente paga simplesmente 5 vezes mais impostos sobre remédios do que a média global. E se o remédio é um item essencial para a população, por que o governo não baixa os impostos como fez recentemente com carros, brinquedos ou armas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E eu repasso para os especialistas. A cada 4 anos a gente tem chance de melhorar o nosso país. Tem que olhar naqueles que defendem, olhar a regulação tributária do país como uma forma que realmente contribua para o desenvolvimento do nosso país. Então, o governo atrapalha na justa medida que não muda as regras que são existentes há anos e anos. Então promete-se numa Constituição que é chamada Constituição Cidadã, uma das mais bonitas do mundo, mas ao mesmo tempo o governo acaba frustrando, né, a possibilidade de a gente ter esses direitos, quando ele mesmo faz uma tributação alta sobre esses produtos essenciais, né, o que é um absurdo. Quando o governo quer, ele consegue mudar o rumo dos nossos canos e tubulações por onde o nosso dinheiro passa. E olha, eu vou ficar por aqui usando o exemplo dos remédios para mostrar uma política pública brasileira que funciona e que foi resultado de uma ampla mobilização. Os genéricos. Aqueles remédios mais baratos, que são cópias de outros remédios cujas patentes já venceram, você deve conhecer. O programa dos genéricos foi criado em 1999 para dar um jeito de oferecer para as pessoas remédios de boa qualidade por um preço bem menor. E deu super certo. Hoje eles custam 60% menos do que os remédios de marca. E se por acaso hoje você tem esse hábito de comprar genéricos, conta aqui nos comentários quanto que você paga por esse genérico e quanto que você pagaria se fosse lá o original. Comenta aqui que a Nath quer saber. Olha, em alguns estados, como Minas e São Paulo, a tributação de ICMS máxima para os genéricos também é menor do que a de remédios comuns, 12%. E isso faz muita diferença no preço final. Isso foi uma transformação brutal no mercado farmacêutico. Jogou o preço do medicamento para baixo. Né? E aumentou a competição, inclusive. Os medicamentos não estão soltos no ar, eles estão inseridos numa estrutura fiscal e tributária hipercomplexa que envolve União, Estados e municípios. Então, toda mexida para cá e para lá levanta uma grande polêmica e uma grande discussão. É isso que nós temos que fazer. Transparência e debate. Para a gente solucionar o problema tributário no Brasil, não adianta simplesmente sair cortando taxa e acabando com o imposto, não funciona. Sabe aquela história do cobertor curto? Sabe quando você puxa aqui, ó, para cobrir em cima e descobre o pé? Exatamente a mesma coisa. Para cortar imposto de um lado, os gastos têm que diminuir do outro. E ajudaria muito se a gente conseguisse enxugar o custo da máquina pública. A gente já faz isso um reflexo muito importante no tamanho da carga tributária. Então precisa de muito imposto para poder pagar a máquina pública. Agora pega o seu analgésico, porque isso pode doer. Tipo um supositório. No Brasil, os servidores públicos são 12,5% da força de trabalho. Isso é bem menos, inclusive, do que a média dos países da OCDE. Legal, né? Uhul! Se não fosse por um detalhe. Nós temos o 7º maior gasto com funcionalismo público do planeta. Quase 13% do PIB vai para pagar salários, apartamentos funcionais, jantares, viagens, assessores e sabe-se lá Deus o quê, segundo o levantamento do Tesouro Nacional. Os impostos têm servido para financiar regalias. É um dinheiro que... O governo não está preocupado com ninguém, não. Uma primeira saída prática, segundo os tributaristas mais experientes do mercado, é simplificar. O Brasil tem mais de 70 tributos diferentes. E fora que as alíquotas de ICMS mudam de estado para estado e variam de maneira completamente aleatória, deixando todo mundo maluco precisando de mais remédio para dor de cabeça. Tipo, pacote de pão de forma tradicional, tributo de 7%. Enquanto um outro pão com frutas recolhe 18%. Outro exemplo,
Remédios para animais tem 13% de imposto e remédio para pessoas tem 30%. Eu poderia ficar aqui horas citando exemplos bizarros, mas isso não vai resolver o problema, só vai dar mais dor de cabeça. E o remédio tá caro. É por isso que muitos especialistas defendem que o Brasil adote um sistema chamado de IVA, ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ele é adotado pela maioria dos países desenvolvidos, como o Canadá, que a gente já falou aqui, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. No tal do IVA, existe um único imposto geral sobre a compra de um produto ou serviço, ou seja, um percentual aplicado sobre o preço. Então você vai pegar toda essa cadeia de consumo, você vai ver quanto que se agregou de valor nessa cadeia de consumo e pagar uma única vez um IVA. E já que tem proposta de redução do imposto sobre o consumo, será que não rola reduzir o imposto de quem ganha menos também? Hoje, uma pessoa que ganha R$5 mil por mês e outra que ganha 100 mil por mês pagam o mesmo percentual de imposto de renda, 27,5%. Em outros países, tem muito mais faixas salariais e alíquotas bem mais altas. Na Coreia do Sul, por exemplo, são 7 faixas e a alíquota mais alta do imposto de renda é de 42%. Quase metade do salário de quem ganha muito vai para o governo. Soluções possíveis. Mas o que falta para essas propostas virarem realidade? Isso é algo que vale a pena perguntar para quem está lá, criando, votando e implementando essas propostas. A sessão está encerrada. A gente precisa mudar a forma como a gente atua e os governos trabalham, né? E, de fato, coordenar melhor as políticas e dar um retorno mais adequado para toda essa necessidade da população. O Brasil é um país muito desigual, está mais do que na hora de focalizar políticas por uma questão de equidade, de raça, de gênero, nas políticas públicas em qualquer área, seja educação, seja saúde, seja cultura, o que seja. E para isso, o voto só não adianta. A gente precisa de uma atuação concomitante nos governos, principalmente nos municípios, que é mais fácil, atender mais e primeiro a quem mais precisa, cobrar mais de quem tem mais e atender mais a quem mais precisa. Se você é poupeira, já deve ter ouvido falar do meu método dos envelopes, que define prioridades para os gastos e renda extra para poder investir. É bem simples e é por isso que funciona. A solução para o Brasil também passa por simplificar o que é complexo. Olha, se o Brasil fosse um mepoupeiro, eu diria para ele fazer o seguinte: pega tudo aquilo que é essencial, faz o que é essencial gastando menos, para imediatamente de se endividar, troca suas dívidas caras por dívidas mais baratas e segue um plano de quitação. Começa a fazer renda extra e dedica pelo menos 5% de tudo que você ganha em educação, porque é isso que garante um aumento de renda a longo prazo. Ah, e eu também daria um conselho: invista para a aposentadoria, Brasil, porque se depender do sistema atual, você tá lascado. Acontece que o Brasil não é uma pessoa e tem gente recebendo para dar soluções. E já que eles não fazem isso, eu fui atrás de quem tivesse pelo menos algumas respostas. O que a gente precisa é melhorar a máquina pública, melhorar a destinação dos tributos, porque se a população está satisfeita, ela recebe de retorno do Estado, ela sabe que ela está pagando, mas vai ter um retorno. É preciso que nós popularizemos o debate tributário, que nós deixemos as portas abertas para outros modos de se pensar o direito tributário. E uma tributação menor, com certeza, em cima do consumo. Resumindo, a fórmula para o remédio imediato é atuar primeiro na maneira como os impostos são cobrados. Isso significa começar a cobrar mais impostos de quem ganha mais ou de produtos que só quem é muito rico tem acesso. E reduzir a carga tributária sobre o consumo de produtos essenciais, que pesam muito mais no bolso de quem ganha menos. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, inclusive, têm incentivado esse tipo de medida porque ela, de fato, funciona. Pensa bem,
Quando as pessoas mais pobres pagam menos tributos, o poder aquisitivo delas cresce e o mercado consumidor aumenta também, o que favorece as empresas e a economia nacional. É um ciclo virtuoso. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui. Se você estivesse no governo agora, como é que você acabaria com o problema dos impostos no Brasil? Eu acredito que precisamos investir em educação. Para a saúde. Eu acho que deveria cobrar mais dos ricos do que dos pobres. Mas infelizmente, né, é tudo no passamão. Eu acho que vamos viver sempre assim. O país que a gente vive, melhoria de educação, melhoria de saúde, definição de impostos para baixar. A gente não tem tanto acesso, então acho que tem que fiscalizar, tem que participar e tem que cobrar. A gente tem que cobrar mais. Minha gente, a participação política é o único jeito de mudar as regras do jogo, porque é lá que as regras são feitas e aplicadas. Pensa bem, é você quem está pagando imposto de primeiro mundo e recebendo serviço de terceiro. Respondendo à pergunta do começo do episódio, existe remédio para os impostos no Brasil? Sim, existem 2 remédios. E o melhor é que os 2 são de graça: indignação e participação. Eu te ajudei um pouquinho nessa série gratuita com a parte do entendimento, informações, números, conhecimento, e você me ajudou compartilhando todos os episódios. Você fez isso, né? Mas é só o começo. Se você ficou indignado com essa série, tá na hora de tomar uma boa dose de participação e parar de tomar no cu, né? Participação política não é torcer da arquibancada uma vez a cada 4 anos igual Copa do Mundo. Participação política começa pelo estímulo à candidatura de quem leva jeito pra coisa. Tipo a Joaquina, que batia mó bolão na quadra do bairro e todo mundo dizia que ela precisava fazer teste em categoria de base. Quando foi a última vez que você estimulou alguém competente e apaixonado a se candidatar à prefeitura, ao Congresso, Câmara Municipal? Não tem ninguém para indicar? Não tem problema. Não quer se candidatar a nada? Beleza. O que não faltam são candidatos e candidatas cheias de propostas inovadoras para fazer com que o dinheiro que a gente paga em impostos seja utilizado de forma muito mais inteligente. E claro, tem que acompanhar o trabalho de quem recebeu o seu voto. Você sabia que 60% das pessoas não se lembram do deputado que escolheram na urna? Não. Olha, no momento eu não vou conseguir te dizer. Tem que acompanhar depois, gente. Segue o seu candidato, persegue ele nas redes sociais e segue a oposição dele também. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Aplica isso aos impostos que você paga e você verá. Insanidade é votar sempre nas mesmas pessoas e esperar diferentes caminhos do dinheiro. Eu sou Natália Arcuri e espero que você saia dessa série mais consciente, inteligente e indignado do que você chegou. Aprendeu muita coisa? Compartilha nas suas redes sociais. Afinal, pra que passar raiva sozinho? 3, 2, 1. Os caminhos do dinheiro. Boa. Eu sou a Natália Arcuri e este... Não. Entendeu? Hã? Cadê a luz? Não precisa não, quero sim. Ação. Boa dose de participação. E parar de tomar no cu, né? Compartilha com todo mundo. Tchau. Volta.